Olá pessoal, espero que esteja tudo bem, em paz com você, como deve ser. Hoje nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Café com Jesus. Vou começar com uma pergunta para estimular a sua curiosidade, tá? Então vamos lá. Se o azeite puro, que mantém a chama de Deus brilhando continuamente no santuário, só é produzido através do esmagamento da oliva, qual é o esmagamento? Seja um conforto que você precisa deixar de lado, uma mudança nas suas prioridades ou uma nova disciplina na sua rotina que você está disposto a enfrentar hoje para garantir que a luz da sua fé não se apague? Vamos deixar essa pergunta no ar, né? A gente inicia essa edição agora do nosso Café com Jesus e começamos então aqui com a bola da vez, que é Êxodo 27, leitura e reflexão, tá bom? Então acompanhe comigo lá. Êxodo 27, o altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira e de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas, dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. O pátio. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado, de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. O óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração após geração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo 27. Agora nos dá sabedoria para falarmos, Pai, sobre essa questão, sobre essas conversas que nós lemos aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, aqui nós temos Êxodo 27, mas primeiro eu queria falar uma dúvida interessante aqui para a gente poder compreender um pouquinho como é que Moisés guardou ali tantos detalhes, né, dessa questão toda aí, se eles foram escritos ou não, como é que é isso? Veja só, Moisés não precisou confiar apenas na sua memória ali para guardar esses detalhes aqui que são, vamos dizer assim, milimétricos, né, todas essas medidas. A Bíblia e o contexto histórico apontam então para um processo muito mais seguro, muito mais estruturado, que envolve vários elementos. Então vamos começar o seguinte, veja só. A resposta histórica e bíblica é que sim, esses detalhes foram rigorosamente escritos e o contexto da época explica como isso foi possível. Então, veja só, Moisés, ele era altamente letrado, certo? É comum a gente imaginar ali os patriarcas como pastores dos nômades no deserto, né? Mas Moisés, a gente sabe que ele teve uma formação diferente. Ele foi levado lá para o palácio, né, do faraó, e aí o que acontece? Em Atos 7, 22, nós vemos ali que ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. E a gente sabe que o antigo Egito, ele era uma civilização
obcecada ali por registros, por arquitetura, por plantas de construção e contabilidade. Então, Moisés, ele sabia ler, sabia escrever e inclusive também sabia gerenciar grandes projetos logísticos. Ele não estava dependendo apenas da tradição oral ali, ele tinha a habilidade técnica para registrar instruções complexas, né? E a gente vê que Deus usa o dom que a pessoa tem. Certamente a história aí de Moisés levou a fazer tudo isso. Então ele já tinha, né, sido preparado, digamos assim, para essa questão. Depois aqui a própria Bíblia relata que Moisés tinha o hábito e a ordem divina de registrar tudo. A gente vai ver em Êxodo capítulo 24, versículo 4, que é um pouco antes de receber as instruções ali do tabernáculo e começar essa caminhada que nós estamos lendo. O texto diz claramente assim: Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Então, no Antigo Oriente Próximo, veja só, era o padrão que as leis ali, os projetos ali de santuários, eles fossem imediatamente registrados ali em papiros, peles de animais ou tábuas de pedra. Então, veja só, Deus não ficou apenas ali ditando números para Moisés ali no escuro, claro que não. Então, a gente vê, por exemplo, em Êxodo 25, o versículo 40, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, o que acontece é o seguinte: essa palavra, inclusive para modelo, chamada tabnit, né? Tabnit, ela se refere a uma planta, assim como ficaria, um protótipo, ali talvez uma maquete tridimensional, entende? Então Moisés viu a estrutura pronta ali, quando Deus lhe mostrou no monte, né? E aí o que facilitou o registro dessas dimensões e a explicação posterior para o pessoal ali que ia fazer para os artesãos. E aí a gente lembra também que a questão dos artesãos, dos artífices, como a gente fala, né? Houve uma capacitação sobrenatural ali de engenharia e arquitetura sobre as mentes dos construtores para interpretar também e executar a planta que Moisés trouxe ali da montanha. Então, a gente percebe por quê? Porque a questão de Bezalel e a Oliabe, né, que são as duas pessoas ali que vão dar seguimento, a gente vai ver mais adiante lá em Êxodo 31, que Deus deu a eles habilidade, talento e conhecimento em todo tipo de trabalho artesanal. Então também demonstra essa questão de capacitação extraordinária para essas pessoas aí que pegaram essa incumbência. Então, veja só, a gente tem aqui em Êxodo 26, né, a transcrição de um projeto de arquitetura, 27 também, que foi mostrado visualmente, foi registrado por um líder letrado e também executado por homens que foram capacitados pelo Espírito Santo. E no que ele escreveu tudo isso? Qual que era o papel da época, né? Abre aspas, modo de dizer papel, né? No que ele escreveu? Então veja só, Moisés foi educado no Egito, o que significa que ele dominava ali as tecnologias de escrita ali mais avançadas do mundo antigo. No deserto, então, ele provavelmente utilizou dois materiais, vamos dizer assim, principais para registrar esses textos extensos aí, como as diretrizes que há, né? Então aqui do tabernáculo e assim por diante. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, o papiro, o papel do mundo egípcio. Então, nesse caso, ele era feito ali do caule da planta do papiro, cortado ali em tiras, sobrepostas e prensadas e secas. E aí a gente percebe, né, tudo isso, como isso é feito, né? Inclusive, eu tenho aqui também um modelo aqui que eu ganhei de presente para mostrar, e realmente são ali tiras que são sobrepostas uma na outra para depois se levar ali as escritas. Então, como Moisés saiu do Egito com uma multidão que levou ali muitos despojos, a gente viu isso em Êxodo 12, é muito provável que ele tivesse ali os rolos ali de papiro na sua bagagem. Mas existe uma outra possibilidade dessa questão do couro, né, o couro tratado ali decorrente da pele dos animais. Então, esse aqui é o candidato mais forte para os registros, porque a gente percebe ali a jornada no deserto, aquela coisa toda, e como o papiro era uma planta aquática que era nativa do Nilo, não crescia no deserto, os israelitas ali tinham imensos rebanhos e o uso de peles de ovelhas ou de cabras ali, peles secas, né, e raspadas, era também uma solução prática e durável. Então, veja só, até a questão da palavra pergaminho, né? Embora hoje a gente use essa palavra pergaminho, esse termo só surgiu séculos depois ali e inclusive é referente à cidade de Pérgamo. Então, na época de Moisés, o material era simplesmente chamado de couro ou então de pele preparada. Feita esse parênteses, né, para a gente poder aí aprofundar o nosso conhecimento, vamos então trabalhar em Êxodo 27. O que acontece? O Êxodo 27 continua então a detalhar essas instruções que Deus deu a Moisés ali no Monte Sinai para a construção do tabernáculo. E aí, enquanto os capítulos anteriores focam ali na estrutura interna da tenda e dos móveis, esse capítulo aqui que nós estamos lendo, ele descreve então essa área externa e a manutenção
da luz ali no templo, né? E aí a gente tem também a questão ali dos versículos 1 até 8, que vão dizer sobre o altar do holocausto, que é o primeiro elemento, então, encontrado ao entrar no pátio do tabernáculo, servindo, então, como o local para os sacrifícios diários. E aí a gente vê as dimensões dele, era quadrado, tinha 5 côvados de comprimento e assim por diante, era feito de madeira de acácia, inteiramente revestido de bronze, um material resistente ao calor, né, um metal resistente ao calor, com o bronze, por exemplo. Aí tínhamos também a questão dos chifres, havia chifres ali que o pessoal fazia nos 4 cantos, formando uma só peça com o altar. Os utensílios também, recipientes que tinham para as cinzas, as pás, as bacias de aspersão. E o transporte, ele possuía argolas de bronze e varas de madeira de acácia revestidas de bronze para que pudesse ser carregado durante as jornadas no deserto, certo? A gente já viu que o próprio tabernáculo também era uma tenda móvel, podemos dizer dessa maneira. Aí temos o pátio do tabernáculo, do versículos 9 até o 19, que é, então, esse átrio, né? Ele era a área cercada ali, que delimitava o espaço sagrado, então separava o tabernáculo do acampamento de Israel. E aí as dimensões também são mostradas, 100 côvados de comprimento, pelos lados norte e sul, 50 côvados de largura, para os lados leste e oeste, cercado, inclusive cortinas feitas de linho trançado formavam um limite ao redor de toda a estrutura, as bases e colunas, as cortinas eram sustentadas por colunas e bases de bronze, e a entrada ficava então no lado leste. A entrada tinha uma jornada de 20 côvados, feita com fios de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado, obra de bordador. E temos depois aí finalmente o azeite para a iluminação, em que vamos colocar dessa maneira, né, após as instruções de construção, então o texto muda o foco para uma função sacerdotal contínua, e aí a questão do azeite puro de oliva prensada. A obrigatoriedade então é que as lâmpadas do candelabro deveriam sempre queimar continuamente. E aí a responsabilidade sacerdotal em que Arão e seus filhos foram encarregados de manter essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, do entardecer até a manhã seguinte diante do Senhor. Bom, em relação a essa questão do azeite prensado e essa disciplina da luz contínua, então o que acontece é o seguinte, que Deus exige, né, esse azeite puro de oliva prensada, ali como nós vemos no versículo 20, e esse azeite prensado a frio ali, que era batido no pilão, era a primeira extração e a mais pura possível, produzindo então aí para o fogo, né, vamos dizer assim, né, um altar, uma chama, digamos, melhor falando, uma chama clara, brilhante e quase sem fumaça, que era diferente, por exemplo, do azeite extraído ali pelo calor ou por mós ali pesadas sobre ele. Então, o melhor deveria ser dedicado para a iluminação ali do candelabro. Então, nesse sentido, a ordem para que a lâmpada ardesse continuamente estabelece o princípio da chama perene. E a gente tem o tal do Ner Tamid, que está presente até hoje nas sinagogas judaicas. O detalhe crucial é que a luz não era miraculosa, no sentido de se manter sozinho. Ela exigia, então, essa parceria humana diária. E qual que é a nossa reflexão para isso? Que manter essa luz acesa ilustrava perfeitamente a vida de oração, por exemplo, que se deve ter, que o cristão deve ter. Arão e seus filhos precisavam limpar os pavios, tirar as cinzas, repor o azeite ali todas as manhãs e todas as tardes. Então, a comunhão contínua, ela não acontece por uma inércia, né, por uma omissão. Não, manter a chama acesa exige constância, exige preparo intencional, exige também uma disciplina diária. Então, fazendo um resumo aqui dos materiais, né, a gente percebe o seguinte, em relação à questão até respondendo a pergunta que eu fiz ali inicialmente, né, se o azeite puro que mantém a chama de Deus brilhando continuamente no santuário só é produzido através do esmagamento da oliva, qual é o esmagamento que nós estamos dispostos a enfrentar hoje para garantir que a luz da nossa fé não se apague? E a resposta é que nós precisamos colocar essa disciplina diária no altar do Senhor, para que a gente tenha sempre esse relacionamento e essa chama do amor de Deus acesa nas nossas vidas. Então, esse relacionamento contínuo é muito importante. E aí, então, nós temos um resumo dos materiais por área, né? A gente tem o altar do holocausto, cuja função principal era o quê? Expiação e o sacrifício contínuo, e era de madeira de acácia e de bronze. Temos o pátio, que era a área externa, que era para delimitar o espaço de adoração ali no meio do povo, de linho fino, bronze, pratas, fios coloridos, e temos também o azeite da iluminação,
que o propósito era manter a luz contínua na tenda e era de material predominante ali, oliva prensada de azeite puro. Bom, nós temos então essa questão do pátio, né? Ele ficava ali no centro da vida israelense. A cerca de linho fino do pátio delimitava então esse espaço sagrado, essa vida, né? E separava ele do comum. Mas o tabernáculo em si era montado, sabe onde? Exatamente no centro ali do acampamento de Israel. A fumaça que subia do altar do holocausto era visível ali de qualquer ponto que você estivesse, ali onde as tribos estivessem acampadas. Então, isso lembra pra gente o quê? Que o local de adoração e de intercessão, ele não deve ficar isolado ou escondido na periferia da nossa vida. Não, ele deve ser o eixo central. Ali a adoração, a intercessão, a convivência com Deus deve ser visível também para as pessoas e para a gente também, né, com Deus, e que a gente possa perceber a influência que há disso tudo na vida da comunidade. Então, qual que é o nosso desafio pessoal para hoje? É que Deus nos dê da sua graça e a disciplina inabalável para que a gente possa manter a lâmpada da nossa vida, a oração, né, acesa continuamente diante dele, como nós fazemos aqui, né, e que a gente possa ser inspirado então por esse azeite puro e prensado que iluminava a tenda do encontro. Então, que a gente possa orar pela gente, reconhecendo que essa chama da nossa comunhão, ela não sobrevive de uma omissão, mas ela exige uma postura ativa, uma postura prática, exige dedicação intencional de apresentarmos todos os dias a nossa vida no altar do Senhor, renovando então o nosso vigor espiritual diariamente, para que a nossa devoção transborde em ações concretas e o nosso coração seja um santuário de intercessão onde o fogo sagrado nunca se apague. Então eu espero que você tenha gostado da nossa conversa no dia de hoje, Êxodo 27, e até a próxima no nosso Café. Café com Jesus, um grande abraço. Valeu, a paz.